Olá amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse sábado, dia 21 de janeiro, repleto de jogos, o sábado voltando ao normal depois da Copa do Mundo. Se você não é inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever e ajudá-lo a continuar crescendo por aqui. Não se esquece das grandes probabilidades no final do vídeo. Meu primeiro jogo do dia vai ser às 9h30 da manhã, o clássico entre Liverpool e Chelsea. Eu acho que o mercado está correto em colocar o Liverpool a 1,85 como favorito, porque apesar das duas equipes estarem vivendo fases ruins e o Liverpool estar sofrendo com uma série de desfalques maior do que o Chelsea, o momento do Chelsea fora de casa é pior do que o Liverpool em casa. O Liverpool hoje ocupa a 9ª colocação, o Chelsea a 10ª. Duas decepções, vamos dizer assim, para quem tentou prever isso aqui no início da temporada. Como mandante, o Liverpool tem apenas uma derrota em Anfield, 6 vitórias em 9 jogos. Não é tão ruim. E o Chelsea fora de casa tem 3 vitórias em 10 jogos. A gente consegue ver uma superioridade do Liverpool nesse critério. Como eu falei, o Liverpool está com uma série de jogadores lesionados e o mais novo deles, o mais recente deles, é o zagueiro Van Dijk. Isso realmente prejudica, isso vai prejudicar o Liverpool no desempenho do segundo tempo, eu já vou te mostrar como. Mas o Chelsea também tem uma baixa importante, que foi a chegada do João Félix, né? Não veio ao peso de ouro, não veio como uma hipercontratação, mas eu acredito que ele vai dar um pouco mais de liga nesse time do Chelsea, e no jogo contra o Fulham ele acabou sendo expulso, finalizou bastante no gol, tentou, mas acabou sendo expulso e vai perder os próximos, se não me engano, 3 jogos. Né? Perdeu contra o Crystal Palace, vai perder contra o Liverpool e o próximo. Então a gente tem sim baixas dos dois lados, mas pelo momento do Liverpool em casa eu acredito que a gente tenha um Liverpool um pouco mais favorito. A minha ideia por aqui é trabalhar contra o Chelsea nessas janelas de superioridade do Liverpool. E eu só vou conseguir encontrar essas janelas assistindo, obviamente, o jogo ao vivo, tá? Então eu não vou fazer nada no pré-jogo por aqui. Nos últimos jogos entre eles, bastante decepção em relação a vitórias, né? Ninguém venceu nos últimos 4 jogos. Teve 0-0 2 vezes, teve 2-2, teve 1-1, então é para todo gosto, mas o Liverpool nos últimos jogos em casa, considerando também jogos de Copas, não perdeu nenhum, e o Chelsea, considerando também jogos de Copas e Premier League, tem só derrota e empate. Então, realmente, eu acho que aqui a gente consegue ver alguma coisa contra o Chelsea. Utilizando um pouco o PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, vai aparecer um cardzinho aí em cima para você, ou você pode acessar a descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado para você saber como acessa, tá? É um conglomerado de informações que eu reúno na mão e disponibilizo aqui para os membros do canal. Um dado que me preocupa bastante é o fato do Liverpool não sair com frequência na frente dentro de casa. Tá? 44% para um time favorito, que costuma ser hiper favorito em casa em algumas situações, não é um número muito bom. Tá? E na verdade é um número muito próximo do Chelsea fora de casa, e o Chelsea que não vive boa fase. Isso me preocupa. Os dois times ficam quase que a mesma quantidade de jogos sem sofrer gol, só que o Liverpool tem um ataque mais poderoso, mesmo sofrendo todas essas baixas de lesão. O Liverpool tem um ataque mais poderoso e demonstra isso, não falhando em marcar nenhuma vez em casa e tendo um ataque muito melhor do que o ataque do Chelsea. No primeiro tempo, eu não consigo ver uma discrepância tão grande por aqui. Por mais que o Chelsea tenha 40% de derrota, ele ainda tem um número de vitória muito parecido com o do Liverpool, e eu ainda tenho o Liverpool perdendo também mais de 30% das vezes. A única coisa que se destaca aqui de maneira positiva para o Liverpool é a quantidade de gols marcados. Realmente é um fator diferenciado, mas não é uma discrepância que me chame tanto a atenção, que por si só já me faça vir enviesado para esse primeiro tempo. Não, eu vou vir normal, com a ideia de trabalhar contra o Chelsea, mas sem inventar roda aqui, sem querer adivinhar alguma coisa. No segundo tempo, eu consigo ver uma discrepância maior do Liverpool, principalmente no número de vitórias aumentando, número de derrotas diminuindo, número de gols mantendo alto e o número de gols sofridos reduzindo. Mas eu tenho uma queda também no número de derrotas do Chelsea. Porém, mesmo assim, eu consigo ver essa discrepância. Aonde é o problema? Com essa quantidade de lesão, e eu falei isso agora há pouco, talvez esse crescimento do Liverpool no segundo tempo seja um pouco afetado. Porque geralmente o crescimento de um time no segundo tempo tem a ver com as boas peças de reposição que esse time tem. Geralmente é um time montado, já preparado, que consegue trocar jogadores sem mudar muito o esquema, ou seja, você intensifica uma força ofensiva com uma substituição, você melhora a marcação no meio campo, você melhora a quantidade de gols marcados, diminui o gol sofrido, só fazendo algumas alterações pontuais e mantendo o time numa boa rotação, o que pode prejudicar o Liverpool nisso, por conta dessa quantidade de lesão. Então sim, eu tenho essa informação de que o Liverpool cresce bastante no segundo tempo, melhora muito, mas isso pode ser influenciado, isso pode ser alterado por conta das lesões, principalmente agora, lesão também do Van Dijk, tá? Então toma cuidado
com esse tipo de informação. Mas, no geral, eu venho para tentar buscar janelas de superioridade do livro para estar contra a equipe do Chelsea. Ao 12h30 eu venho trabalhar o Braga fora de casa contra o Paços de Ferreira. A minha ideia por aqui é procurar situações para estar contra o time do Paços e até trabalhar a favor do time do Braga. O Braga, a 1,44 fora de casa, é o melhor visitante com 7 vitórias em 8 jogos. E o time do Paços, além de ser o lanterna da competição, também é o pior mandante, com nenhuma vitória dentro de casa, 6 derrotas em 8 jogos. Utilizando o PDF de apoio, as cores facilitam bastante o nosso entendimento dos momentos das equipes. 75% das vezes o Braga sai na frente, apenas 25% das vezes o Paços. Ficou sem sofrer gol o Paços em nenhum jogo, o Braga em 63%. Ao contrário, aqui em relação a falhar e marcar, o Braga não falhou em marcar em nenhuma vez. Os números de ataque são realmente muito discrepantes. Primeiro e segundo tempo também, dá para dizer até que o segundo tempo do Paços é pior, porque ele não consegue marcar, não consegue vencer nenhum segundo tempo. Então eu acho que dentro dos 90 minutos é muito provável que a gente encontre bons momentos para estar contra o Paços de Ferreira numa leitura de jogo no Match Odds. 1h na Turquia, minha ideia é vir trabalhar a favor do líder Galatasaray contra o Antalyaspor. 1,33 é a cotação, o Galatasaray venceu as últimas 10 partidas que disputou. Dentro de casa tem 6 vitórias em 8 jogos e o Antalyaspor tem apenas 2 vitórias em 7 jogos. É o melhor time da competição, sim, né? Apesar do time do Jorge Jesus ainda estar fazendo uma excelente temporada. Ampliando um pouco a informação, a gente consegue ver que o Galatasaray sai na frente em 63% das vezes, é um número relativamente bom, principalmente comparado com o adversário. Falha pouquíssimo em marcar, o Antalyaspor tem uma dificuldade muito grande de marcar gols, mas esse dado aqui me preocupa, que é o fato do Galatasaray estar sofrendo quase que um gol por jogo quando joga em casa, tá? Óbvio, eu estou falando aqui de um adversário com poderio ofensivo muito baixo, mas um Galatasaray que tem sofrido esses gols. Então, para você buscar esse back ao Galatasaray, esse gol não pode acontecer no momento que você estiver dentro do mercado. Muito foco na leitura, não se esquece disso. Dentro do primeiro tempo eu consigo ver uma superioridade grande do Galatasaray, metade dos primeiros tempos ele vence e não perdeu nenhum deles, tem um poderio ofensivo muito grande, não toma tanto gol, só que o adversário tem um poderio defensivo bom, não sofre tantos gols e só perdeu 14%. Não é um bom número de vitória, mas não é um time que perde tanto. No segundo tempo, aí sim eu tenho uma queda do adversário. O Antalyaspor passa a vencer menos e passa a perder muito mais, quase 50%. Só que qual que é o problema? O poderio ofensivo do Galatasaray também baixa demais. De 12 gols marcados no primeiro tempo, vai para 4 no segundo. Continua um número muito grande de vitória, mas aumenta um pouco o número de derrota, tá? Então dá para imaginar um segundo tempo onde o Galatasaray tome um pouco mais de susto, mas que também consiga marcar gols. Mas a minha ideia por aqui é estar a favor do Gala no primeiro tempo. Às 14 horas na Itália, nós temos o líder Napoli enfrentando a Salernitana, que ocupa a 16ª colocação. É consenso geral que a maioria das pessoas venham buscar esse back Napoli e eu não vou ser diferente disso, tá? Minha ideia realmente é tentar buscar esses momentos de superioridade do Napoli para estar a favor. Porém, eu acredito que a Salernitana vai vender muito caro essa derrota, se perder, obviamente, e muito dificilmente não vai complicar um pouco a vida do Napoli. A Salernitana, apesar de ter aqui apenas 3 vitórias em 9 jogos, é um time que marcou dentro de casa nos últimos 5 jogos que fez, tá? Isso inclui jogos contra o Milan, contra a Torino, que são equipes da parte de cima da tabela. O Napoli, fora de casa, perdeu para a Inter por 1-0 e para o Liverpool na Liga dos Campeões, mas vem tendo um desempenho excepcional nessa temporada. Foi eliminado na Copa Itália pelo Cremonese, mas não deu tanta importância assim para a competição. Então ainda acho que a gente tem aqui boas possibilidades de pegar esse back ao Napoli, mas imagino que não seja uma vitória tão fácil, tá? O Napoli, a última vez que visitou o Salernitana, venceu apenas por 1-0. Quando a gente amplia um pouco as informações, um fator que me preocupa é esse aqui, ó. Os dois times saem na frente com a mesma incidência, ou seja, o Napoli, apesar de vencer muito fora de casa, quase 80% de vitória, ele não sai na frente com tanta frequência. Isso significa que ele tem que fazer quase que o dobro de esforço para conseguir recuperar esses resultados. Então, que o Napoli saia atrás do placar aqui não vai assustar muita gente, porque já vem acontecendo isso em outros jogos. Além disso, o Salernitana é um time que, apesar de não ter o poderio ofensivo do Napoli, é uma equipe que marca gols com frequência e que falhou menos em marcar do que o próprio Napoli comparativo dentro e fora de casa. Só que o Salernitana sofre um pouquinho mais de gol, tá? Então, por enquanto, são números bem parecidos. No primeiro tempo existe sim uma discrepância do Napoli, mas vocês conseguem ver que não é tão alta, porque
a Salernitana também marca próximo dos gols que o Napoli marca, 6 e 7. O número de vitórias não é tão distante, só que o número de derrotas da Salernitana é bem maior comparado com o Napoli, que não perdeu nenhum primeiro tempo. Tá? Ou seja, mesmo que o Napoli não saia na frente, ele é um time que não perdeu nenhum primeiro tempo. Ou seja, ele consegue recuperar resultado ainda dentro do primeiro tempo. Pelo menos tem sido assim nos últimos jogos. No segundo tempo eu tenho um crescimento da Salernitana, mas também uma melhora muito grande do Napoli. Então, por si só, os momentos que a Salernitana vai estar bem, o Napoli também vai estar melhor ainda. A gente consegue ver que o Napoli, na grande maioria das vezes, pode levar a vantagem nesse confronto. Mas não é de se espantar que a Salernitana consiga marcar gols por aqui, e eu realmente não vou ficar espantado se o Napoli não vencer esse jogo. Não estou querendo azarar o Napoli não, mas é que o time da Salernitana é muito chato. Agora, não dá para negar que o Napoli está numa fase avassaladora, e se a Salernitana descuidar, o Napoli vai acabar se aproveitando. Às 15 horas nós temos o líder Benfica enfrentando o Santa Clara. O Benfica vai até as ilhas enfrentar o Santa Clara, e é como eu gosto de falar aqui com os amigos portugueses que sempre me ajudam muito. Antigamente era muito mais difícil visitar os times das ilhas do que hoje em dia, né? O Benfica vai enfrentar uma equipe do Santa Clara que é o 16º colocado e como mandante tem apenas 2 vitórias em 8 jogos. O Benfica é o segundo melhor visitante com 5 vitórias em 7 jogos, tem uma cotação de super favorito, tem que estar mesmo porque é o líder da competição isolado, e a minha ideia por aqui é estar a favor do Benfica, principalmente no primeiro tempo. Quando a gente amplia um pouco os dados, aí fica realmente muito discrepante. O Benfica saiu na frente 75% das vezes, falhou em marcar até na mesma quantidade do que o time do Santa Clara, mas fica 71% dos jogos fora de casa sem sofrer gol. Já o Santa Clara sofre gol em quase todos os jogos. Não costuma fazer o Benfica bons primeiros tempos fora de casa. Isso é uma informação que a gente já conversou aqui. O Benfica não costuma fazer bons primeiros tempos fora de casa. Inclusive fez um péssimo primeiro tempo contra o Braga fora de casa. Porém, o Benfica tem um crescimento muito exponencial no segundo tempo. Então, eu venho para tentar buscar o back Benfica no primeiro tempo, né? Com uma leitura dentro de algumas janelas de superioridade, com uma leitura muito afiada, tentando realmente focar no jogo, porque em algum momento o Benfica vai ligar ainda no primeiro tempo. Mas ele não tem feito bons primeiros tempos no geral fora de casa. Os melhores momentos do Benfica estão no segundo tempo. Então, se você vem para trabalhar somente o Benfica HT, você pode às vezes perder um pouco de oportunidade, porque o Benfica acelera muito no segundo tempo. Então, te aconselho você olhar também com carinho para a segunda etapa, que é onde o Benfica consegue os seus melhores resultados, seus melhores aproveitamentos. Às 16 horas na Holanda nós temos o PSV contra o Vitesse. O PSV é o 4º colocado como mandante ao 2º melhor time da Holanda, com apenas 1 derrota e 6 vitórias em 8 jogos. E o Vitesse tem apenas 2 vitórias em 8 partidas. 1,25 também é uma cotação ali de super favorito, dá para tentar buscar esse back no primeiro tempo. Lembrando que aqui todos os backs que eu separei tem intervalo de 1 hora, né? Então dá para você acompanhar todo o primeiro tempo, tranquilo. Apesar de ter muito jogo no sábado, o meu planejamento aqui envolve jogos mais onde eu consigo ter mais foco na leitura, né? Então são jogos onde você consegue provavelmente ter uma leitura mais tranquila. Quando a gente amplia um pouco as informações, o PSV sai na frente com bastante frequência, tem um aspecto de falha de marcar parecido com o time do Vitesse, mas tem um poderio ofensivo muito melhor. O primeiro tempo tem discrepância, o Vitesse é um time que perde 38% das primeiras etapas, tem dificuldade de marcar e tem dificuldade em vencer. O PSV perde pouco, vence metade e marca bastante gol, mas o melhor momento do PSV é no segundo tempo. Ele amplia o número de gols marcados, melhora o número de vitórias, diminui as derrotas para 0, e por mais que eu tenha um Vitesse crescendo também, eu tenho um PSV muito melhor. Não duvido que seja jogo para gols também, tá? Não duvido mesmo, porque o PSV costuma ceder algumas oportunidades para os adversários. Mas é aquele tipo de time que, se sair atrás do placar, costuma buscar as recuperações. Às 17h30, horário do Brasil, nós temos Porto e Guimarães. E esse jogo eu só não encaixei na parte de back porque eu tenho um adversário muito chato. O time do Guimarães é muito difícil de se enfrentar, por mais que o Porto tenha vencido aqui as últimas 5 vezes, mesmo aqui também em critérios fora de casa, contra o Guimarães. Todas as vitórias foram por apenas 1 gol de diferença, tá? Então, realmente é um time muito chato do Guimarães, que ocupa a 6ª colocação e como mandante tem apenas 1 derrota. Por isso que eu não trouxe esse jogo do Porto para um back favorito no primeiro tempo, eu trouxe mais para uma leitura de lei ao Guimarães. Quando a gente amplia um pouco as informações, os dois times saem na frente com a mesma frequência, dentro e fora respectivamente.
O time do Porto falha menos em marcar e fica menos jogos sem sofrer gol, ou seja, a defesa do Porto é ligeiramente pior nesse comparativo. Mas, onde eu consigo ver uma superioridade do Porto, e provavelmente é o que a gente vai ter por aqui, primeiro tempo. Porque o Porto, tanto dentro quanto fora de casa, é um time que acelera muito nos primeiros minutos. É aquele tipo de time que quer resolver logo o jogo no primeiro tempo. Então a gente vai ver ali, pelo menos nos primeiros 30 a 35 minutos, uma pressão muito grande do Porto para tentar marcar, e é nesse momento que eu quero tentar buscar essa correção de preço do Guimarães. Primeiro, óbvio, eu vou ver se isso vai se confirmar em campo, para depois me posicionar no mercado. O segundo tempo do Porto continua sendo bom, não é ruim, mas eu tenho um crescimento do Vitória de Guimarães, principalmente em relação ao número de derrotas, onde passa a ser 0. Então, vou ficar realmente de olho nessa possibilidade de gols do Porto no primeiro tempo, porque no segundo tempo, apesar de eu ter uma melhora do Porto, o Guimarães também melhora bastante. Para a gente fechar esse sábado, eu separei alguns jogos que eu pretendo ficar de olho no mercado de over gols, não necessariamente no limite, pode ser alguma coisa para longa exposição, no over à frente. Temos o retorno da primeira divisão da Alemanha, tivemos ontem, na sexta-feira, estou gravando ainda na sexta, ainda não começou o jogo do Bayern, vai começar já daqui a 5 minutinhos. E também temos a terceira divisão da Alemanha. Olha só, temos o antigo líder da competição 1860 Munique, que era o ex-rival do Bayern de Munique antigamente, contra o Sieg Hall, que é um jogo que pode ser interessante para gols, mas também o mandante é muito bom, tá? Com apenas 2 derrotas. O visitante tem apenas 1 vitória em 9 jogos. O Elversberg, que é o atual líder da competição e caminha a passos largos para a segunda divisão, também tem excelentes números dentro de casa, com apenas 2 derrotas, mas também pode ser um jogo bom para gols. União Berlim é um time que praticamente está invicto dentro de casa, se eu não me engano, exatamente, contra um Hoffenheim que ainda não se encontrou na competição. Lembrando que houve uma grande parada para esse inverno rigoroso na Alemanha e os times podem mudar. Houve contratações, provavelmente houve melhoria, troca de treinador, então não dá para eu cravar que tudo que estava acontecendo antes da parada para a Copa vai continuar. Mas o União Berlim, apesar de já ter ocupado a liderança da competição e ter caído, é um time ainda que vai brigar provavelmente ali por Liga dos Campeões. Dá para trabalhar tanto correção de preço por aqui, mas também dá para ficar de olho em gols. O Frankfurt está aproveitando desse mau momento do Schalke, é o último colocado, vocês não estão vendo aí, para ter essa cotação absurda de 1,36. O Frankfurt, apesar de ser um bom time, ele não costuma fazer assim jogos espetaculares dentro de casa. Eu acho que é mais um jogo para gols, tá? O Schalke pode acabar melhorando, pode ter feito algumas mudanças, mas por que eu acho que é um jogo melhor para trabalhar gols do que esse Beck Frankfurt? Porque o Schalke está numa fase ruim. Então qualquer descuido do Schalke, qualquer desconcentração, qualquer desespero, o Frankfurt pode acabar punindo no contra-ataque. Wolfsburg e Freiburg, eu separei mais por conta do Freiburg, que é um time muito bom fora de casa, é o segundo melhor visitante da Bundesliga, é um time espetacular de bola aérea. Vai jogar bola para a área de tudo quanto é lugar do campo e na maioria das vezes vai levar melhor. Então fica de olho nisso. E por último, Colônia e Bremen. O Bremen também terminou, né? Antes da Copa, fechou com jogos muito bons para gols. Então, apesar do Colônia ter perdido o Modeste pro Borussia Dortmund, eu acho que é um jogo interessante. Fica de olho no Füllkrug, tá? O Niklas, se não me engano, Niklas Füllkrug. Deixa eu ver se ele está disponível aqui para jogo. É ele aqui, ó. Niklas Füllkrug junto com o Marvin Dukšik. São jogadores muito bons na frente e que vão fazer estrago ainda nessa Bundesliga. E agora os jogos extras, que eu separei aqui para você acrescentar na sua grade se você tiver algum tempo. Se você acorda cedo como eu, Melbourne City, na Austrália, pode ser um jogo muito bom para você ficar de olho aqui, não leia a pior equipe em campo, ao Brisbane Roar, porque como visitante o Melbourne tem 4 vitórias em 6 jogos, o Brisbane tem apenas 1 vitória em 7 jogos. Verona e Lecce, jogo bom para quem está aprendendo trade, correção de preço, sem viés, apesar do Verona estar fazendo uma temporada horrorosa, pode ser bom. Bochum e Hertha Berlim também, jogo bom para correção de preço, toma muito cuidado com os contra-ataques das duas equipes aqui, as bolas aéreas, tá? O Bochum vem numa fase de recuperação, tentando sair ali da zona de rebaixamento, e o Hertha quer entrar de qualquer maneira, está fazendo força, pode ser bom. Outro jogo para correção de preço, Espanhol e Betis, isso aqui são 3 jogos excelentes para você trabalhar leitura de jogo sem viés, tá? Crystal Palace e Newcastle. O Crystal empatou com o time do United agora, um gol de falta. Time difícil de ser batido contra o Newcastle, que apesar de acho que teve lesão do Bruno Guimarães, continua fazendo
um excelente campeonato, pode ser um jogo bom para um layer para a equipe em campo ao Crystal. Tem clássico lá no Egito, o líder contra o não vice-líder nesse momento, mas que provavelmente vai ser o Zamalek contra o Al-Ahly. Se você gosta do campeonato do Egito, pode ser um jogo bom para ficar de olho. Fiorentina e Torino, outro jogo bom para correção de preço. A Fiorentina vem melhorando aos poucos depois da Copa do Mundo, e o Torino teve até eliminação com o Milan na Copa Itália. E tem os estaduais. Eu só separei um por enquanto, Corinthians contra o Inter de Limeira, porque o Corinthians eu tô vendo que quer levar a sério o estadual. Os outros times eu não tô vendo assim tanta vontade, mas é só uma curiosidade, tá? Eu não tenho essa noção de se o time vai colocar titular ou não, mas isso tudo aqui são jogos extras que você pode aproveitar ali numa sobra de tempo. Afinal de contas tem jogo pra caramba. Um ótimo sábado pra vocês e até amanhã.